Seja muito bem-vindo ao canal do F508. Hoje eu trouxe para vocês uma conversa com o artista e fotógrafo Maurício Sapata sobre processos históricos e fotografia analógica. É super interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês gostam desse conteúdo de fotografia e artes visuais, não deixem de acompanhar, de seguir, apertar o sininho, assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, curtir e comentar. Assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Deixo também um convite para você fazer parte do novo núcleo de estudos em fotografia do F508. Eu vou deixar o link para inscrição agora em janeiro aqui na descrição. Até já! Bom, vamos lá, querido. Saiu na Folha de São Paulo, no dia 26 de novembro desse ano, que a fotografia retrô aquece mercado de câmeras, filmes e laboratórios. É uma matéria bem grande, sobre a fotografia analógica. E aqui em Lisboa, a gente está em Lisboa, os laboratórios estão crescendo bastante. Vai voltar a ter cursos de laboratório, de filme, câmera com filme, uma série de questões. A pergunta que eu te faço é o seguinte: o futuro é analógico? Legal a pergunta. Boa noite para todo mundo também, primeiramente. Muito feliz em estar aqui. Agradeço imensamente pelo convite de vocês e estava bastante ansioso para poder conversar com vocês sobre um assunto que eu gosto bastante. Eu acho que, primeiro, eu acho que o pessoal fala que está voltando, mas eu acho que nunca foi embora, né? Talvez tenham pessoas que estão conhecendo agora, principalmente uma galera mais jovem, né? Mas a fotografia analógica, ela nunca foi embora. Ao meu ver, pelo menos, e com o meio e a bolha com que eu me identifico, ela tá sempre acontecendo. Então, eu acho que às vezes essas matérias elas colocam essas coisas como se a coisa tivesse desaparecido e de repente voltado, né? Assim como o vinil, fala, a volta do vinil, tal. Poxa, vinil na Europa nunca foi embora. No Brasil sempre teve lojas, aqui em São Paulo sempre teve lojas de vinil, nunca foram embora também, então eu acho que nunca deixou, né? Sempre falo que é a volta dos que não foram, cada vez que eu leio esse tipo de matéria, né? Mas eu acho que tem um espaço para esse tipo de técnicas, digamos assim, quando a gente fala sobre arte mais no sentido de não comercial, né? De artes visuais, artistas trabalhando com técnicas que, mesmo que eles explorem o digital, eles não deixam de trabalhar com o analógico, né? Conheço bastante artista que faz esse hibridismo, né? Digamos assim, trabalha com digital e tem a interferência do analógico em cima, seja com uma colorização, seja com um outro processo fotográfico por cima de uma cópia de uma saída digital. Então, eu acho que o futuro é analógico, sim. Eu acho que para nós seria muito bom. A gente que trabalha com esse tipo de Olha, muito coisa. legal. Eu antes de fazer essa pergunta, eu fui no Facebook, aí eu fui no grupo Queimando Filme do Sim, Facebook. sim, Os sim. caras têm mais de 18 mil seguidores. É uma Sim, sim. enormidade. Na época, É, na era do IA, né? Tinha exatamente. um grupo de fotografia analógica com mais de 18 mil pessoas de todo o Aham. Brasil. Antes de você Sim, entrar no seu trabalho, na sua formação, enfim. É uma curiosidade. As pessoas que trabalham com a fotografia histórica, manual, alternativa, enfim, cada um chama de uma forma. Elas vivem dentro de uma caverna, que é um laboratório, né? Tem um perfil ermitão, um cara meio assim, esquisitão, né? Você não me parece ser um in- cara in- in- desse perfil. Você é introspectivo. esquisitão também ou não? Eu acho que já por estar na fotografia, eu acho que a gente é um pouco meio esquisito por natureza, né? Então, eu, na verdade, eu, eu venho da fotografia analógica, mas eu nunca tinha trabalhado comercialmente com a fotografia analógica. Era um hobby sério, né? E eu morei em Londres de 2000 a 2011, né?
E durante esse período eu vi como as empresas da fotografia analógica estavam cortando os produtos ficando mais caros, descontinuando o filme e não sei o que e tal, não tem mais isso, esse filme não vai estar mais disponível, tal, papel fotográfico ficando caro, tal. E lá eu estava estudando fotografia, né? Eu comecei a estudar fotografia em Londres quando eu fui morar para lá. Eu já havia estudado aqui em São Paulo, na escola técnica, eu tive aula, né, de fotografia, que virou um hobby sério, como eu disse, mas eu nunca havia trabalhado com a fotografia. E lá eu comecei a me aperfeiçoar mais. E aí, quando eu vi que estava acontecendo essa grande transformação, a gente viu, né, de 2002, 2003, as empresas começaram a descontinuar filme e tal. Eu comecei a falar, bom, o que eu preciso, o que a gente vai fazer, né? Como é que os caras faziam antes do filme? Foi quando eu comecei a voltar, né, para trás na fotografia, em vez de eu ir seguir o digital. Claro, eu segui o digital, mas não com tanto afinco como eu segui a fotografia analógica. E eu comecei a voltar, comecei a descobrir alguns processos fotográficos e tal, e eu voltei no início da fotografia, quando eles faziam os próprios materiais fotossensíveis, né? Então, um dos motivos de eu gostar desse mundo da fotografia histórica, digamos assim, processos fotográficos históricos, foi justamente o motivo da indústria ter diminuído muito e ter ficado caro, né? Um dos motivos foi esse, né? Para você comprar um filme hoje, eu não sei quanto é que tá em Portugal, mas aqui no Brasil custa, acho que R$ 150 um rolinho de filme PB, né? Então, realmente é complicado. E eu adorei essa questão de você escolher o papel que você quer usar, de você escolher, você fazer a questão da química, de você preparar absolutamente tudo, né? De você não depender. Eu não dependo da indústria para fazer fotografia, a grande verdade é essa. Eu misturo os meus próprios químicos e eu faço a minha fotografia. Esse é um dos meus, digamos assim, esse é o meu grande tesão na fotografia, é esse, é você pôr a mão na massa mesmo, né? Claro, a diferença em termos de velocidade, ela é brutal, né? Você não vai fazer 50 fotos, 100 fotos num dia, mas se você fizer uma ou duas que você está satisfeita, aquela é uma cópia única, né? Ela nunca vai poder ser repetida. Por mais que você use o mesmo negativo, ela nunca vai ser a mesma coisa, né? O seu gestual de uma cópia para outra, ela vai ser diferente, né? Você não está numa linha de produção industrial. E o acaso, ele entra muito nesse aspecto também, porque uma hora você compra o químico de uma empresa, outra hora você compra na loja da esquina, e aí dependendo do grau de pureza de um, o grau de pureza de outro, vai te dar um tom diferente daqui, um exemplo a grosso modo, né? Então você nunca vai ter as coisas assim 100% alinhadas como era a indústria. A indústria da fotografia, ela pesquisou por muitos anos até chegar quase a ser a prova de erro, né? Qualquer um misturava um químico lá e fazia as fotos e dificilmente, só se você errasse muito, né? Você não conseguiria fazer uma foto ou revelar um filme, né? Tinha que errar muito, né? Nesse caso é um pouco diferente. Você, como está em controle, então se você não tomar muito cuidado, nada acontece, né? Mas também você tem controle para você ir para lugares diferentes que o laboratório PB analógico, digamos assim, o industrializado, ele talvez te dê um pouco mais limitação. Não posso falar muito porque o laboratório PB mesmo, eu fiz um básico mesmo, né? Eu não fui tão a fundo porque, como eu disse, eu não trabalhei comercialmente, né? Então eu sei o basicão do laboratório PB. Quando eu É um, estava entrando, as coisas já estavam meio que fechando, assim, aí eu comecei a voltar, então o laboratório PB eu acabei deixando um pouco de lado, assim, mas revelo os meus filmes aqui em casa. Eu só não imprimo no papel porque eu acho que é mais caro e eu prefiro imprimir em cópias, por exemplo, de papel salgado ou marrom Van Dyke, enfim, trabalhar com as tonificações que eram da época também. Eu acho que é mais. Esse é pelo menos é o meu gosto, é trabalhar mais as experimentações. Então, essa daqui, ela é uma fotografia que eu fiz com uma câmera de plástico, uma Agfa dos anos 50 que eu comprei no eBay, e ela usa um filme que é um filme que não existe mais, né? A Agfa tentou
colocar um tipo de filme no mercado, mas ele não pegou muito, né? E você com uma gambiarra você consegue colocar nesse magazine do filme, né, no tubinho dele, você consegue colocar o equivalente a umas 10, 12 fotos lá dentro, né? Você compra o filme em rolo e você coloca lá. Só que ela dá umas encavaladas, tal. Então aqui a gente tem um acidente muito feliz que eu costumo dizer, que ela deu uma encavalada em 2 frames, né, digamos, porque o frame dessa câmera ela seria a metade desse, é um quadradinho praticamente, né? Então ela entrou duas, juntou, e aqui toda a questão do filme que é de 1961, que é uma lata que eu comprei, não sei se todo mundo vai ver, acho que não dá para ver agora, né? Mas está aqui da Ilford. Então ele é um filme ultra vencido, né? E eu consegui fazer algumas revelações. Então toda a sujeira dele, risco, mofo, eu decidi manter porque eu acho que faz parte. Pelo menos para mim eu gosto. Às vezes eu prefiro ter a coisa um pouco mais suja do que ela limpinha, nesse caso, né? Pode passar. Aqui é uma câmera pinhole de 5 furos com filme de raio-x. A câmera é essa aqui, que é uma lata de manteiga com 5 furos. E dentro o filme ele vai curvo aqui, né? Então, ela vai fotografar, capturar todas as imagens por cada furo. Então, aqui a gente tem 5 exposições diferentes da mesma imagem, que eu também vou virando a câmera na hora da exposição no tripé, para dar mais uma bagunçada ainda. Eu decido por manter a fita crepe nas pontas, que segura o filme ali naquele miolinho. O que é digital aqui que eu posso dizer é que se tem alguma coisa que está muito interferindo na imagem, eu tiro no Photoshop. Do resto, eu prefiro manter mesmo a questão da sujeira, da granulação. É revelado com um revelador que eu mesmo faço, à base de paracetamol, soda cáustica. Ele revela raio-x tranquilo também. Ô, Esse... Sapato, Oi, Sapato, por favor, sim, pode ir perguntando conforme você vai pode, claro, explanando? claro. Eu acho que Tá é até ótimo, melhor, né? tá ótimo. Quando você faz o pirrole em filme, Hum. não é em papel, você está fazendo em filme, Esse é um filme de tá? raio-x, é. Qual o tempo de exposição para você calcular o tempo de exposição para isso? Então, o filme de raio-x, ele tem em média o ISO 100. Sim, Aí baixíssimo. aí é teste, né? Como aqui o filme ele está muito próximo dos buraquinhos, e se está um dia de muito sol, não dá assim, eu vou com o dedo, abre e fecha, assim, porque o raio-x ele é bastante sensível. Se eu estivesse usando papel fotográfico, que é um ISO mais ou menos 3, aí teria que dar Mais tempo. mais tempo. Mas como ele está muito perto aqui, às vezes se está um dia muito ensolarado, assim, às vezes até super expõe. Então, foram vários testes que eu fui fazendo e aí tem dias que eu nem consigo fotografar com ela por conta do tempo de exposição que é muito eu teria que virar um obturador manual assim, né? E aí já sai do seu controle. O quanto de sorte, Sapato, é necessário para tu fazer dar certo, né? Vou te contar uma história. Sim. Eu dava aula de laboratório em Brasília, e nessas aulas de laboratório também dava pirrolha, uma aula de Uhum, pirrolha, e o pessoal ia para a rua tentar fazer na latinha de Nescau, com papel, essa coisa toda. uhum, uhum. Eu tinha uma aluna chamada Paula, não tem problema eu falar o nome dela, porque tive diversas alunas chamadas Paulas, então, né? E a Paula mandava muito mal, mas muito mal na fotografia. Mas ela mandava muito bem no pirrolho, O né? pinhole, Era tá. impressionante, era Uhum. impressionante. Então a turma toda fazia exatamente tudo que a Paula fazia. Colocava o papelzinho na latinha, ia para o mesmo lugar que a Paula, colocava a latinha ao lado da dela, abria, todo mundo emocionava juntinho, ela fechava e só da Paula ficava legal. Que coisa. Tem que ter sorte, não É. tem, para essas coisas? Olha, um pouco de sorte tem que ter, acho que até em tudo, mas no caso dessas câmeras, eu anoto bastante, né? Porque, inclusive, eu até, quando eu dou aula de pinhole para os meus alunos, eu imprimo uma folha
eu desenho, faço o desenho do sol, sol com nuvens, muitas nuvens e super nublado, e eu falo para eles: anotem o dia que vocês estão fazendo, anotem o tempo que vocês deixaram, a revelação, anotem absolutamente tudo, porque isso vai ser uma referência para a segunda foto e para a terceira, né? Se os químicos estiverem todos calibradinhos nessa hora, se tiver num ambiente que não vai mudar muito de temperatura, a tendência é que saia correto, mas pinhole realmente foge do controle. Você está fazendo absolutamente tudo manualmente aí, né? Inclusive o furo da sua câmera é manual. Então, talvez o furo da Paula era diferente do furo das outras, né? A não ser que fosse um furo industrial aí que existe, né? Ou vai ver que ela já levava a coisa dentro da latinha pronta e fingia que estava fazendo na hora lá, né? Você já fez câmera obscura? Sim, sim, sim. A gente tem, eu trabalho para um amigo meu tem um projeto que chama Cidade Invertida. Ele tem um trailer Não que é uma câmera conheço, obscura não conheço. e eu faço parte do projeto dele. Então a gente sai com esse trailer aí para as escolas, para os lugares e é uma câmera escura linda, gigante assim. Não é Você quer explicar fantástico. Ah, para e os gente? alunos Então, devem achar incrível, né? Sim, porque Criança é mágica pura. não, porque o que acontece é que eles entram, veem como é que a câmera é escura, e aí eles saem para fotografar depois com as latinhas, e depois, quando eles voltam, a gente já montou um laboratório, ele vira um laboratório, aí eles revelam. Então, imagina, né? O pessoal pira. Que lindo, eu São... queria ter não, tido eu isso não na estou minha me época do referindo ao colégio. laboratório em si, eu estou me referindo à Unieps, tá? Você vedar a tua sala, vedar o ambiente, deixar a luz entrar e aí a imagem vai ser invertida dentro daquele espaço físico. Então, em casa não, mas no trailer sim, a gente a tela branca para poder Ah, ver a imagem legal. invertida lá do outro lado. E Muito comentar legal. sobre a pré-fotografia, né? Que a gente fala, né? A gente fala sobre o que os pintores usavam, né, para poder, alguns pintores usavam esse sistema para poder fazer aqueles quadros maravilhosos, né? Não desmerecendo de forma alguma os pintores, porque se você não entende de luz e sombra, nada te adianta ali aquela imagem linda na sua frente para você pintar sobre ela para desenhar, né? Então, Agora, aliás, eu ia lembrar pelo resto da vida, viu, Sapata? Se eu o que vivesse isso na escola, ia ser uma lembrança, acho que isso é pelo uma resto da vida. lembrança É. que é maravilhosa. Aí porque as pessoas não esquecem, né? Todo mundo fala daquela aula de física que inverte e tal, mas na hora que a pessoa vê, aí realmente é outra coisa. Essa daqui, essa daí é o mesmo filme vencido, só que a câmera é uma, é uma câmera que eu adaptei ela, é uma câmera de 35 milímetros, eu achei que ela estava aqui, mas ela não está. É uma câmera de 35 milímetros também, uma, uma Agfa de plástico velha, que eu aproveitei só o mecanismo de girar ela, e eu vou girando, pinhole também, eu tirei a lente, fiz uma pinhole, e em vez de eu girar ela como a gente fazia, né, para girar um quadro por vez, eu vou girando ela aos pouquinhos, né? Então eu vou estendendo esse quadro e deixando ele numa panorâmica. Então aqui são várias exposições que eu fui vendo até a câmera travar, aí eu continuar com a outra foto. Muitas dão errada de um filme, mas se eu consigo tirar duas ou três de um filme, para mim já tá de bom tamanho, né? A ideia acho que é essa. A mesma coisa, a mesma câmera essa. Tem até as marcas ali, né, que vão dos números de vezes que eu virei, né? Alguns ajustes de Photoshop são inevitáveis, né? Não tem jeito, a gente aproveita também desse hibridismo, né, para poder fazer várias para corrigir, né? Como sempre foi feito, né? Desde o início da fotografia, Não sei por que negar não tem por que negar o não Photoshop tem, como né? uma ferramenta, né? Eu acho que as pessoas são muito puristas assim, fica complicado. Se a gente for voltar à colorização, por exemplo, é uma manipulação e ela acontece desde que a fotografia foi inventada em 1838 já. Então, né, não estamos falando nenhuma novidade. Aqui é um ambrótipo.
Ele é uma placa de vidro embebida com... Ele recebe um filme, a grosso modo, tá? É uma técnica do século 1851, que foi a técnica que derrubou o daguerreótipo. Então, é uma placa de vidro que recebe uma camada fina de um colódio, que é uma espécie de um filme bem muito fininho, assim, que ele, quando seca, parece que quando você foi para o sol e começa a descascar, é mais ou menos essa finura, tá? E aí você dá um banho nele de prata, e aí ele fica fotossensível. Só que ele fica fotossensível por 10, 12 minutos. Então você tem que fazer isso tudo na hora. Então você dá o banho, leva para a câmera, fotografa e volta para o laboratório e já revela isso no intervalo de 15 minutos no máximo. Então, essa é a técnica da ambrotipia. A Eu mesma acho que coisa aqui. é quase uma fissura no tempo, né, Sapata? Porque é uma Sim. técnica que te transporta para um outro momento, né? Aham, aham. E ao mesmo tempo, quando você traz elementos mais contemporâneos, eu acho que dá um nó na nossa cabeça que é muito interessante. Eu acho É, muito é. bonito. Ela é por ser um processo relativamente lento também, as lentes que se usavam na época, percebe que tem bastante o blur, né, em volta, né? O centro dessa lente é uma lente do século XIX também, né? Então, o centro dela geralmente é onde está a nitidez e em volta dá aquela distorcida, né? Fica sem foco, digamos assim. Mas eu acho que é o grande charme dessas lentes são essas mesmas, né? O Hum. fato dela ter esse desfoque aí. Você acha que o resultado final dela se parece, ao grosso modo, com Platino Palladium? Então, o Platinum, ele vai no papel, né? Esse é uma Sim. chapa de vidro. A foto fica num vidro, né? Então, o que a gente vê aqui não representa ela quando você olha nas suas mãos, né? É bem diferente. É bem diferente. É como olhar um daguerreótipo também, né? Você nunca vai ter a mesma sensação de segurar um daguerreótipo e ver aquilo ao vivo e olhar é a reprodução numa tela de computador. É bem diferente. Bastante diferente. Aqui é a mesma coisa. Essa é uma 18 por 24, inclusive. É um ambrótipo bem grande. Aqui dá para E eles viram perceber, peças únicas, então, são peças Sapata. totalmente únicas, né? Nas laterais, as bordas, dá para ver onde descascou, por ser grande, é difícil de manusear, tal, né? Então, alguma sujeira que cai durante o processo, às vezes bate um vento, cai uma poeira, enfim, dependendo de onde você está, se você está ao ar livre, vai ter sujeira, isso são coisas que acontecem da técnica. Aquele espaço preto no canto superior direito é o líquido que não fluiu até lá, né? Quer dizer, quando você joga o líquido na placa, ele escorre, como é um líquido grosso, parece tipo de um mel, assim, você tem que ir manuseando ele até o líquido cobrir toda a placa, mas às vezes ele não cobre toda a placa, então fica essas falhas em volta, né? Que E, eu e acho maravilhoso. acho que as falhas são parte lindas, Sim, né, sim, do que faz ele ser tão especial. E deixa eu uhum, te fazer uma pergunta de sim. leiga. Ele tende a desaparecer pouco a pouco, ou qual é a Durabilidade? durabilidade, assim? Olha, essas técnicas aqui do ambrótipo, por exemplo, elas são feitas exatamente como eram feitas no século XIX. Então, se você for no eBay aí, você consegue comprar originais de ambrótipo e daguerreótipo da época, que estão aí há mais de 150 anos. Então, essas cópias vão durar muito tempo também. Estou vendo aí um O daguerreótipo, é Humberto isso? tá com o daguerreótipo aí, né, Ah, legal. Humberto? Mas o seu daguerreótipo não tá desaparecendo, Humberto? Eu fiquei com essa sensação. Volta ele aí pra tela pra gente um pouquinho. Não vai dar para ver direito por causa da luz, tá? Mas Uhum. ele está desaparecendo. Eu tenho dois. Ele está desaparecendo porque a forma de guardar está errada. Às vezes é a É fixação, porque né, está Humberto? guardando uma caixa com veludo fechada, sem a luz estar batendo. Tem que ter todo um cuidado para preservar É, ele.
mas eu não tenho. Está exposto na estante lá, com a luz bate aí, está perdendo, Sim, sim. como a Polaroidzinha que vai sumindo Que aí, assim, vai. está sumindo. Mas os ambrótipos, eles nesse aspecto, eles são muito resistentes. Uma vez que você fixou, ele recebe uma camada de verniz, ele fica bem resistente mesmo. Esse daí não tem. Até tem um aqui que eu separei, pequenininho, que é o da. Ah, eu vou Não parar sei, o acho que compartilhamento para a gente ver melhor. não pode passar. A hora que chegar ele eu É, mostro aqui. Não sei se vai tá dar bom. para ver. A hora Eu que acho chegar que quando você quiser mostrar, você me avisa, que aí eu paro de compartilhar para a gente ver grande, tudo tá? bem, tá bom. Não Agora, é sei. lindo, eu só queria comentar aqui esses detalhes do fio de cabelo, né? Ele dá. Então, aqui Muito bonito. é o centro da lente, né? E se você fosse usando essa lente na época que eles fotografavam, por isso que você vê aqueles estojos cheios de moldura ovalada com um monte de coisa, né? O que que aconteciam? Eles gostavam de esconder toda essa coisa aí em volta, né? Que estava errada, digamos assim, entre aspas, né? E é engraçado que hoje existe até filtro no Instagram para emular esse efeito, né? Então, a gente adaptou e incorporou esses defeitos aí, digamos assim. A mesma coisa também é um ambrótipo, ele tem esse é o químico, conforme ele vai ficando velho, ele vai dando uns probleminhas, e esse daqui começou a manchar bastante, né? Dá para perceber algumas manchas em volta, até o ponto de que você não consegue mais fotografar. Ele tem uma vida útil, uma vez que você salga ele tem uma vida útil de 6 meses, assim, né? Então, quando você vai fazer essa técnica, você tem que estar preparado para fazer alguma coisa. Não digo, digamos assim, eu quero fazer um projeto, eu quero sair para fazer tal, porque se uma vez que você misturou os químicos, ele tem uma vida útil de 6 meses. E aí, se você não usa, você perde, né? E aqui, esse químico no Brasil, ele é muito caro. Então, por isso que faz um bom tempo que eu não faço, porque aconteceu várias coisas desde a pandemia. Eu usei bastante na pandemia o que eu tinha aqui, depois acabou, aí entrou mestrado, entrou um monte de coisa, acabou que eu não mais fiz, mas acabando toda essa loucura, eu pretendo voltar. E você prepara um estúdiozinho, no seu ateliê, ou você fotografa em lugares diferentes? Como que você faz normalmente os ambrótipos? Os ambrótipos, eu tenho um laboratório móvel que eu levo, que eu ponho no carro, e você monta ele em cima de uma mesa, você precisa entrar. Como ele não é tão sensível à luz, dá para fazer, né? Você não precisa ter a mesma neura que a gente tem com papel fotográfico, né? Ele é sensível 0,5 de ISO, digamos assim, né? Se a gente for fazer um comparativo com papel. Então você consegue, se você se fechar no negócio e não precisa de luz vermelha, é só uma luz amarela, assim, tá bom, já dá para você ver e tal. Você leva os químicos, enfia no carro e tem que passar o dia num lugar, assim, porque você não consegue se movimentar muito, porque você leva muita coisa, muita garrafa, muito químico, né? Então, não dá para você fazer uma foto aqui, vou fazer outra foto agora não sei aonde. Não, você tem que pensar que seu laboratório vai estar num lugar e você vai ter que ter de 10 a 15 minutos, dependendo do tempo, né? Se tiver muito seco, até menos, né? 10 minutos no máximo. Então, você vai ter que ver onde você vai fotografar, já deixar a câmera pronta, o que você quer, prepara a placa, você emulsiona o seu filme, né, digamos assim, põe no chassi, leva até a câmera, faz enquanto está úmido, volta e revela. Por isso que se chama placa úmida de colódio, né? Wet plate, né? Seria no inglês, porque você faz enquanto está tudo úmido. Essa aqui é a que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é Pronto. pequenininha, né? Tá vendo? É um tamanho. Acho que vai ser muito difícil a minha câmera tá. Dá para Mas a enfim, gente ter uma ideia, dá para é, ver uma nuance aí da borboleta. ela tem um fundo preto que é o que torna ela positiva. Quando você faz essa fotografia, ela é um negativo fraquinho, digamos assim, né? Quando você coloca ela sobre um objeto escuro, aí ela se torna um positivo. Então, essas fotos do século XIX que a gente pega com ambrotipia, se você abrir aquele estojinho que vem no veludo, tudo, é, ele por baixo vai ter alguma. Geralmente o próprio vidro eles pintavam, né? Então eles faziam essa coisa no próprio vidro. Esse daqui é um jeito mais
moderno, digamos assim, né? Então ele é um sanduíche, já tem três etapas, né? Tem essa parte, esse acrílico escuro, aí ele tem a fotografia que está no meio com a emulsão e em cima tem um vidro de proteção. E esse vidro de proteção, ele tem um espaçador minúsculo entre, eu acho que no daguerreótipo que você tem, Humberto, tem a mesma coisa, né? Para o vidro não ficar em cima da imagem, porque senão cria aquele efeito moiré, né, que chama, Uhum. e aí você perde a imagem. Então ele tem um espaçador assim muito sutil para o ar, para ficar, e ele é selado. Aí você, aí é que eu não sei se o seu daguerreótipo está selado. Ele tem aquela fita de alumínio que é usada em conservação para evitar que o ar entre e estrague, né, a imagem, né? Ó, tá uma fita crepe sem vergonha aqui. Ah, é. Hum. Então, às vezes É é uma isso, essas experiência muito coisas. diferente, né? Ver Ah, pessoalmente, é, realmente. é bem diferente. E ela é uma foto que você faz num dia, tal. Você não vai conseguir fazer duas, três, assim. Você pode até sair e fazer meia dúzia de fotos, mas você vai olhar e falar, bom, essa aqui é uma ou duas no máximo que você tira, né? Porque é um tempo que leva, né? Até é tudo muito delicado. Então, quando eu faço aqui em casa fica mais fácil, mas aí eu sou preso nos estilos, né? Aí não tenho como. É, eu ia falar sobre isso, É, sobre o assunto, assim. Eu acho que essa fotografia, ela vai para um caminho muito mais ritualístico, né? Da fotografia justamente dos estúdios, que tinha uma poltrona para a pessoa ficar sentada e parada por vários uhum, minutos. Então você tem que sim, planejar cada detalhe do que você vai é, fazer e ela não dialoga muito com aquele conceito do é. acaso, né? Não, é Não, outro não. caminho totalmente diferente. Sim, verdade. E a Você questão. layouta, faz algum rascunho, algum desenho na mão? Quando é estilo, assim, é mais procura de objetos mesmo que eu acho que vão ficar interessantes com a técnica, né? Porque às vezes também não adianta você pegar um objeto que a técnica ela não consegue talvez reproduzir, aí você vai ter que colocar uma luz muito forte e tal. E aí já sai um pouco do meu espectro, porque eu não tenho estúdio, eu trabalho, tudo que eu faço aqui está nesse quarto, né? Que é do meu apartamento. Então, essa bancada que eu estou agora aqui, quando é para revelação, essas coisas, eu tiro tudo e ela vira a bancada da revelação. Mas, e quando é exterior, é a questão de localização mesmo, né? Do local, de entender como vai estar a luz, né? Então, tudo isso a percepção da luz muda quando a gente faz esses processos, né? Eu acho que essa que é o grande diferencial quando a gente fotografa no digital, quando a gente fotografa no celular, que a gente está acostumado a deixar um pouco a câmera no controle e depois saber que o pós-produção a gente consegue corrigir alguns erros nesses que são únicos, né? Eu não estou falando nem de pinhole, eu estou falando desses que são ambrótipo, daguerreótipo, que são peças únicas, ou sai certo ou não sai, né? Porque não adianta nada eu arrumar ela para mostrar aqui para vocês e depois, quando você olhar o original, não é a mesma coisa. Ele vai estar, enfim, não vai ser legal. Então, nesse caso, é mais complicado ainda, porque a gente está lidando não tem reprodutibilidade. Essa aqui, daguerreótipo, ombrótipo, ferrótipo, né? Que são essas técnicas que são positivos direto, né? Você não tem como reproduzir. Você pode reproduzir para ter em livro, para ter em outras coisas, mas o original sempre é o original. Eu tenho esse daguerreótipo desde 2010. Ele foi feito em 2010. Foi lá no Uhum. F508 com o Chicão. Não sei se você conhece do Eu Rio, conheço, eu já ouvi né? falar, ele é do O Rio, Chicão né? é um amor de pessoa, é um amor. É Sim, um cara sim. Eu fui na super exposição legal, dele aqui em São Paulo. manja muito disso. Só que a, Sim, a proposta é a seguinte: ele chega numa sexta-feira, são um máximo de 8 alunos, porque sim, o esquema dele de revelação só cabe em 8, só permitem oito sim. pessoas. E na sexta-feira ele dá aula teórica, ok, tudo bem. Aí no sábado ele marca 9 horas da manhã no estúdio e você fica o dia inteiro polindo a placa, É, é, polindo, polindo, é. polindo, polindo, Até polindo, virar um espelho, né? até virar, até você olhar a placa e se É, enxergar, e se pentear, escovar os até dentes, virar um espelho. fica polindo. Enquanto isso, Chicão vai tocando terror.
falando, não tem nenhuma garantia de sair, não É, vai, é provável que não saia nada. é, Então já se acostume com essa possibilidade de ser frustrado, de esquece dessa é, possibilidade, é, mas já vai pensando na foto que você vai fazer. Essa aqui é. é um violino. É uma caixa com o violino com a caixa aberta e o violino lá Aham. arrumadinho. Não dá para ver nada, Vai não. mexendo, Humberto, para a gente ver se a gente Dá para ver consegue em algum. algum momento. É, Aí, ó, aí deu ah, para é, ver. deu para ver, Ah, deu. Deu. aqui, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Agora não. Não, Sim, quando você sim. abaixou um pouquinho. Aí. Sabe o que que eu Isso. sempre amei nessa imagem? Isso é a Porque. caixa de violino, tá vendo? Sim, E sim, essa aqui sim. sou eu, ó. Essa aqui eu tô, é um retrato. Ah, olha só. Olha lá, é Dá um para ver, dá para retrato. ver, dá para Eu ver. tô com aquela coisinha para focar, sabe? Enfim. Essa daqui foi a que eu Mas fiz na. mas o Chicão, ele tem um esquema, ele tem uma placa pronta lá, sabe? Ele tem lá umas duas ou três plaquinhas prontinhas, emulsionadas. Se o cara falhar, Ele aí ele puxa a consegue. outra rapidinho, fala, mas enfim. Mas ele toca o terror. É, não, é normal, Fazendo é é a normal. única imagem, a única chance que você tem, é grande formato, é a única chance que É, você tem, e tudo bem. Mas é muito legal, uma é, experiência é bacana. impressionante. Essa eu fiz no Sesc Pompeia com a Cris Birrenbach. Nossa, tá com um Ela, contraste incrível, né? é, essa, Super definição. eu fiz toda a preparação no Pompeia, mas eu fotografei aqui em casa. E aí revelei aqui. Mas é um processo bastante complicado mesmo, mas é lindo, né? Só que é caríssimo também, né? Ele está lidando com chapa de cobre coberta com prata, né? Então, não dá para. A única coisa boa é que se errar, você pode apagar e fazer outra por cima, né? Mas é depois de polir novamente todo aquele trabalho que você teve. Mas, enfim, é, existe essa possibilidade, né? E é aquilo, é foto única, né? Que ele estava falando. Papel salgado, colorizado com aquarela. Papel salgado, ele para quem não conhece, a técnica que juntamente com o Daguerre, né, eles estavam na mesma pegada de descoberta da fotografia. O Daguerre com as chapas de cobre e prata e o Talbot com o papel, né? E o papel salgado permite reprodução e o daguerreótipo não. Então, esse é um papel salgado a partir de um negativo digital. Aqui é negativo digital, que eu ampliei. A foto é analógica mesmo, Ah, tá, boa. porém eu ampliei um pouco mais com o negativo para se tornar um negativo, porque aí ela ia ser um quadradinho de uma Rolleiflex, né? Então ia ficar Uhum. pequena. Aí eu, a partir desse negativo analógico, eu escaneei, transformei ele em um negativo digital maior e aí faz a cópia por contato no papel salgado. Essa mesma coisa também, uma imagem analógica que foi ampliada e impressa num arquivo digital, né, num negativo digital, para ser impressa no papel salgado e depois receber aquarela por cima. E posso te fazer uma pergunta? Claro, A aquarela por cima, ela era uma técnica que eventualmente foi usada também lá na época da criação desses processos, ou isso foi reinventado e foi aplicado já depois de algum tempo? É uma colorização também, é uma né? colorização. Eles no começo usavam a própria aquarela mesmo, ou algum pigmento, né, em pó que eles conseguiam diluir, porque no caso do papel salgado, diferentemente do workshop que a gente fez lá em Brasília, que a gente usava um óleo antes, tal, como tinta óleo, né? O papel é um papel comum que recebe aquarela, então ele vai muito bem com aquarela. Então ele é quase que feito para isso, né? A mesma coisa nessa daqui. Essa é um negativo decalótipo. Aí eu tô não muito satisfeito em produzir os negativos digitais. Para o mestrado, eu achei que valia a pena investir no que era o que o Talbot fazia, que era a invenção dos negativos, né? E aí eu fui para fazer a calotipia, que na verdade são negativos em papel. Você fotografa com um negativo de papel
passa uma cera nele para ele se tornar translúcido, e aí você faz a impressão depois no papel salgado. Eu tô enganada? Que O Talbot foi o primeiro negativo? foi ele Não, que ele foi. que cunhou esse. Ele não, né? Mas assim, o amigo dele que descobriu o fixador já falava nessa questão do negativo positivo, mas o processo dele é que veio até os até antes, até o advento da fotografia digital, digamos assim, a questão do positivo e negativo vem dessa técnica, né, do século XIX. Aí que possibilitou a reprodutibilidade, né? Exatamente, exatamente. Tá. O papel salgado com calótipo, ele pegou mais adeptos das pessoas que estavam numa pegada mais pictórica, enquanto que o daguerreótipo ele foi para o lado mais comercial, para os retratos, né, por conta da nitidez, né, por conta daquela coisa mais perfeita, né. Essa é uma técnica que chama marrom Van Dyke. Ele lembra um pouco papel salgado, mas ela é uma outra composição. Também é sobre um negativo de calótipo e tem uma pequena colorização aí na pá. Meu primeiro negativo de calótipo durante a pandemia, durante os testes, foi esse abacaxi. E nada mais simbólico, né, do que um abacaxi para descrever o que é essa técnica, né? E é impressão em marrom Van Dyke também, com uma ligeira colorização ali na coroa dele. Aqui eu estou entrando nos autorretratos que eu estou produzindo para o mestrado, né? Então, são autorretratos em calótipo, depois impressos em papel salgado e que recebem a colorização. Então, esses são os primeiros testes. É uma técnica muito lenta, então, cada autorretrato desse dura em média de 3 minutos, assim. Então, eu tenho que ficar super parado, com um apoiador na cabeça, para não se mexer para frente e para trás, né? A distância da câmera, como sou eu mesmo que estou fazendo, então, para abrir a tampinha, eu tenho que ser capaz de alcançar com o meu braço para puxar a tampa e deixar expor por 3 minutos até dar o tempo e depois fechar e depois revelar. E o da direita tá colorizado também, Os, com os dois aquarela. estão. A Tá. diferença é que o da direita ele é uma impressão um pouco mais leve e a cor sobressaiu mais. Como esses são os testes, ainda estou tentando ver o que eu tô, qual o caminho que eu estou querendo fazer, né? Mas basicamente a diferença aí é da impressão. Então aí a cor numa aderiu melhor que a outra. E daria para fazer sob a luz do sol, mas ela já traz um contraste que não era o que eu estava procurando. Eu conseguiria cortar bastante, né? Mas, enfim, eu estou mais atrás desse tipo mesmo, menos contrastado agora. Então, 3 minutos é a média que eu fico na frente da câmera, mais ou menos essa, tentando não respirar. E aqui eu começo a fazer as interferências também diferente, né? Com, a, com as com algumas referências que eu andei buscando, enfim, em outros lugares. É um negativo de calótipo também. Para quem nunca viu um negativo de calótipo, eu tenho aqui uns, se vocês quiserem depois, posso até passar depois, acho que fica mais fácil, né? Que é um negativo em papel, que são os estudos de cor que eu estou fazendo para o tom de pele, para ver qual que se adequa mais. Eu acho muito bom essa bochecha mais rosadinha, assim. Eu tento emular o que eles faziam muito nessa época, né? Sempre a bochecha tinha aquela, aquele tonzinho mais escurinho, assim, né? Para dar uma outra cara, tirar a cara pálida, né? Das pessoas na monocromia, né? São mais experimentações também. Aqui eu entro até com bico de pena para colocar onde estava a camisa
enfim, Ecoline, uso bastante Ecoline. Nessa série de papel salgado, eu não usei nem aquarela, eu usei Ecoline, que é um tipo de pigmento aquarelável também, mas ele é bem mais forte. Ele dá bastante, a cor sobressai bastante, mesmo porque o papel salgado ele tem esse tom amarronzado, né? Se ele não é tonificado, ele ganha ele ganha esse tom amarronzado, então precisa ser algo que também se sobressaia um pouco, né? O negativo de calótipo, ele é um pedaço de... Esse aqui, no caso, eu usei o papel... Esse é aquele da Pá, né? É um pedaço de papel croquis que você, através de vários banhos, você torna ele fotossensível e ele vira o seu filme, né? É como se você estivesse fabricando o seu próprio negativo, né? Seu próprio filme, né? Ele é um papel croquis, aquele de desenho. Então ele recebe vários banhos. E o legal dessa técnica do calótipo, esse aqui é uma técnica seca. Então você faz uma série, sei lá, de umas 20, 30 folhas você consegue guardar por vários meses. Então você não precisa usar na hora, né? Não sei se isso aqui vai dar para ver. É que a transparência a gente não vai conseguir ver, né? Esse aqui é teste aqui da janela de casa, acho que não vai ser muito legal para ver, mas enfim, aqui o negativo de um dos testes que eu fiz. Aí ele recebe uma camada de cera de abelha para ganhar transparência, né? Para ficar parecendo aqueles guardanapo que não limpa nada, que fica quando você usa, fica todo transparente. A cera de abelha meio que faz aquilo. Então ela faz faz com que fique transparente, aí você consegue melhor nitidez na hora de fazer a cópia por contato no papel salgado. Então, eu trilhei o caminho do Talbot aí para fazer essa pesquisa para mim, né, para o mestrado. Em vez de usar os negativos digitais, por ser um trabalho acadêmico, eu achei que valeria a pena trilhar isso daí. Uma vez que eu já tinha começado durante a pandemia a estudar a técnica, né, eu me vi com tempo e falei, bom, vai ser isso e eu tô e tá acontecendo. Muito bacana. Humberto, você tem alguma pergunta para trazer ou a gente pode abrir para o pessoal? O que que você Eu acha? tenho uma última pergunta, e depois você pode abrir o pessoal, para quem tiver interesse em perguntar. Sapata, quais são os processos históricos ou manuais mais complexos, na sua opinião? Até a cianotipia, a daguerreotipia, um papel salgado, marrom bandaque, goma bicromatada, tem uma infinidade. Qual seria assim, o mais palatável de se começar para quem não tem essa experiência e quais são os mais complexos em níveis de preços e complexidade de resultado? Eu acho que para começar, a cianotipia sempre é a porta de entrada para drogas mais pesadas, né, que nem a gente fala. Eu acho que a cianotipia ela é a que você não precisa de quarto escuro, você pode fazer com uma luz relativamente alta. Você não precisa de. O único químico que você precisa é o químico que você vai emulsionar. Depois, todo o processo todo o processamento dele é feito com água. Você só lava o que não foi exposto à luz. Então, é o menos tóxico, talvez, também, né? Não tem muita toxicidade. Tanto que a gente trabalha com criança para fazer em oficinas, então É não válido tem. colocar água oxigenada para aumentar o contraste? Sim, na verdade você está adiantando a oxidação que iria acontecer se você deixasse ela exposta lá. O azul vai se Ok. tornar mais intenso. Então na oficina é legal porque a pessoa está lá na bandeja, olha aquela cópia um pouquinho assim, meio sem contraste. A hora que você joga a água oxigenada, ela vem, aí todo mundo, né, que legal. Então a, a, a xenotipia com certeza é a técnica Não mais, posso mais fazer nada. fácil, mais fácil. O marrom Van Dyke também, ele não é tão difícil, porque alguns kits você pode, algumas técnicas você encontra kits meio que já prontos, né? Então, o marrom Van Dyke acho que é uma delas, que você só emulsiona, depois você segue uma linha de processamento também, que são várias lavagens até
a fixação, então não vai ser tão complicado. Já a ambrotipia, calótipo e o daguerreótipo são técnicas que assim exigem um certo método, um certo cuidado com químicos que são altamente tóxicos, né? Então não é legal começar por esses mais pesados assim, né? Eu diria que o daguerreótipo acho que seria a técnica mais complicada mesmo, né, para você fazer. Por todo o processo que é envolvido, né? Por tudo que você precisa, né? De câmera, de equipamento. O ambrótipo ele é um pouco mais fácil porque você já não fica tão limitado na questão do cobre que você faz na placa de vidro ou até na chapa de metal. Então você já tem um pouco menos problema, né? A possibilidade de escolher os papéis nesse processo, né? Tanto da calotipia quanto da cianotipia. E a cianotipia ainda você consegue imprimir em outros materiais que não são papel, né? Madeira, pedra, enfim. Quando a gente fez a exposição há bastante tempo atrás na Unicamp, que teve exposição de um coletivo que eu fazia parte de ambrotipia, que são essas técnicas no vidro, a gente manda original, não tem assim, não tem como comparar uma cópia desse original, então a gente parte pelo original, com certeza. O cuidado com a luz, no ambrótipo a gente é bem tranquilo porque a gente sabe que ele segura, uma vez que ele foi fixado e invernizado, não precisa claro, a luz de galeria geralmente é uma luz já um pouco mais tênue mesmo, né? Não é aquela luz super forte, né? E dificilmente vai ficar perto de uma janela como a gente deixa aqui em casa, assim, né? Mas eu tenho aqui ambróticos pendurados aqui há anos, ferrótipos da época ainda que eu estava morando em Londres, que eles estão aqui em perfeitas condições. Então, não tem problema. Os papéis salgados, eles exigem mais cuidado na questão da fixação e lavagem. Se eles não forem bem fixados e bem lavados, principalmente, ele com um mês assim, ele já começa a alterar as cores. Então, é, esse é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente se vai para a exposição. Agora, na Unicamp, vai ter a exposição da coletiva, né, dos alunos da pós, e eu tenho algumas cópias aqui que eu vou levar, né, mas vai ficar lá por uns 10 dias. Eu fiz de tudo que o possível para que elas ficassem estáveis, né, mas eu tenho, no meio dessa minha pesquisa, eu já vi que alguns testes começou a esmaecer ou pegar uma coloração diferente. Aí eu fico um pouco tranquilo que, como é teste, às vezes naquela coisa de vamos rápido para fazer outra coisa logo, começou um pedaço de teste, eu não lavei direito ou não fixei direito, né? Já vi o resultado e falei, então, essa é o que me deixa mais tranquilo. Mas essas cópias que eu mostrei para vocês aí, que estavam colorizadas, eu tenho elas também há mais de 10 anos. Então, são cópias que estão bem fixadas mesmo, né? Se entrar no site do Talbot, se você olhar as fotos que eram da época que eles faziam no começo, a maioria delas se perderam quase, né? Porque a fixação e a lavagem era uma coisa que depois, posteriormente, foi evoluindo, né? No começo foi meio complicado para eles mesmos. Então, nesse aspecto. Eu entrei para a Unicamp, eu tinha a ideia de que eu ia pesquisar somente sobre a colorização, todas as técnicas, imagina, viajei, né? Porque não fazia ideia de quanto tempo que tinha o mestrado, que se eu ia poder abranger tudo isso, né? Era tentar montar alguma bibliografia nacional sobre a maioria dos processos fotográficos históricos e tipos de materiais para colorização que eles aceitavam, materiais que são próprios, materiais que não são, enfim, fazer toda uma coisa mais sistematizada. E o orientador falou, não, escolhe uma técnica, você não vai ter todo esse tempo, e trabalhe a sua poética em cima, usando aquilo que você quer. Por isso que eu escolhi o calótipo e o papel salgado, e o tema do autorretrato, ele é muito inspirado na perda, né? É uma perda que eu tive um pouco recente, e ele é feito inspirado nisso.
essa minha temática serão os autorretratos. Isso.